Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam bem-vindos ao meu canal, curta esse vídeo, se você não for inscrito, se inscreva, não perca nenhum conteúdo, além disso também compartilha com seus amigos concurseiros. Para o concurso AGP em Goiás, continuo trazendo uma série de aulas, tanto para a prova discursiva e também para as questões de Geografia e História de Goiás. Nesse vídeo, coloco uma série de orientações para a prova discursiva. Eu vou analisar o que consta no edital, que é mais importante, os critérios de correção, o perfil da banca IADES, como você deve elaborar a sua redação atendendo a esses critérios e não só atendendo a esses critérios, mas produzindo um texto excelente, um texto padrão que atinja uma nota para a classificação. É muito importante você se preparar para essa etapa, porque a redação tem sido o grande divisor de águas em qualquer prova de concurso público. Ela elimina muitos candidatos, principalmente aqueles candidatos que não se atentam aos critérios de correção, ao perfil da banca responsável por aquele concurso, não conseguem organizar as ideias, os argumentos. Então, desde já, comece a priorizar em seus estudos a prova discursiva. Lá no item 10.2, a prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base nos conhecimentos constantes do conteúdo programático. Isso significa que o tema pode versar ou de um assunto que está relacionado ao cotidiano do trabalho do agente penitenciário, à realidade do sistema penitenciário brasileiro e ainda à lei de execução penal. Temas que entram nessas três perspectivas: a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. E dentro desse quesito são as regras gramaticais. Temos aí no item 10.4, a folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter em outro local que não apropriado nenhuma palavra ou marca que a identifique. Ou seja, você tem lá as 30 linhas que são colocadas pela banca, a produção de no mínimo 20 linhas, no máximo 30 linhas, e é apenas aquele espaço. Muito cuidado para não ultrapassar a margem dessa estrutura, muito menos colocar os elementos que vão te identificar como é colocado aí no edital. Isso é básico. A detecção de qualquer marca, então, ela vai acarretar na anulação da prova do candidato. Temos ainda aqui outra informação importante, o item 10.7. A folha de rascunho contida no caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá como folha de texto definitivo. Muita gente tem essa dúvida ao utilizar aqueles espaços colocados. Eles servem para que você faça a estrutura, o roteiro da sua prova discursiva. Eu sempre oriento que você deve colocar as ideias, detalhar as informações que você vai utilizar na argumentação, na produção textual, para depois de uma revisão, porque quando nós fazemos uma revisão, uma outra leitura, nós sempre identificamos a possibilidade de melhora do nosso texto. Aí sim você pode, de fato, depois colocar aquilo, passar para a folha definitiva. Quando você realiza essa operação, os riscos de cometer erros, e erros de várias naturezas, tanto erros no que diz respeito à argumentação, à coerência, à coesão e erros também gramaticais, eles acabam sendo minimizados. O item 10.8, a questão da prova discursiva, consistirá na elaboração do texto dissertativo e ou descritivo. Estou recebendo muitas dúvidas em relação a esses dois tipos de texto, essas duas tipologias textuais. É mais provável que a prova discursiva, a redação do concurso AGP em Goiás, venha no formato de texto dissertativo, porque é o padrão dessa banca, a IADES, e é o que ela tem colocado nos últimos concursos. Inclusive, para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, foi cobrado um texto do tipo dissertativo argumentativo. Em relação ao texto descritivo, é uma modalidade que tem uma estrutura muito próxima ao texto dissertativo, com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e a única diferença é que no texto descritivo você vai narrar, colocar detalhes, aspectos em relação à situação colocada para você. Digamos que a banca coloque lá uma situação
que está intimamente ligado ao cotidiano do trabalho do agente penitenciário. E no texto descritivo você vai ter que colocar os detalhes em relação àquela situação. Mas eu volto a destacar que nós temos muito mais chances da prova vir no formato texto dissertativo. Tanto que nas minhas análises que serão colocadas aqui no canal, inclusive, não percam, porque o próximo vídeo eu irei produzir uma redação padrão AGP em Goiás, nos moldes e critérios da banca IADES. Irei disponibilizar para vocês essa redação padrão aqui no canal e vou mostrar o passo a passo, a introdução, desenvolvimento e também a conclusão da tipologia texto dissertativo, é o que eu vou trabalhar com mais ênfase, porque, como eu disse para vocês, é perfil dessa banca cobrar esse tipo de texto. Além disso, nós teremos aí uma extensão mínima de 20 linhas, que eu sempre coloco, é a base para você escrever. Você deve ultrapassar essas 20 linhas para demonstrar para o seu examinador que de fato você conhece aquela temática. E no máximo 30 linhas com base no tema que será formulado pela banca, e ela vai primar, olha só os aspectos mais importantes que serão avaliados. A clareza das informações, se é fácil identificar as ideias que você colocou naquele texto, a precisão, você de fato está entrando naquele assunto, está sendo objetivo. Inclusive, nas próximas dicas, eu vou apontar esses critérios: clareza, objetividade argumentativa, concisão, coerência, progressão de ideias. E, além disso, ela também vai dar ênfase à avaliação do item consistência e concisão do seu texto. No item 10.9, o candidato receberá nota 0 na questão da prova discursiva em casos de fuga ao tema. Além disso, de haver texto com quantidade que seja inferior às 20 linhas e não haver texto ou de identificação em local indevido. Olha, para você ter a redação zerada, tendo aí como principal base a fuga ao tema, você realmente não atendeu aquilo que foi solicitado ou você não conseguiu interpretar o tema. Interpretar o tema é fundamental. Nós iremos interpretar o tema na redação padrão que eu irei disponibilizar. Nós não temos aí uma quantidade muito alta de candidatos que zeram a redação por conta de fuga parcial ou fuga total ao tema, porque geralmente são textos colocados lá, os textos motivadores, a proposta temática de fácil interpretação. É muito raro um texto que seja de difícil interpretação. Mesmo assim, nas próximas orientações, eu colocarei para vocês algumas dicas valiosas em relação à interpretação correta do tema. Continuando aqui a nossa análise em relação às informações do edital, nós temos também aqui, no item 10.10, somente será computada como linha aquela que apresentar pelo menos uma palavra inteira, não se considerando fragmentos de palavras resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior. Muito cuidado com isso. Essa banca está colocando muito detalhes aqui para a correção. Quando você for fazer então a produção textual, verifique se, ao fazer a divisão silábica, após a divisão silábica, você vai continuar aquele período, vai continuar aquela frase. Porque se ocorrer apenas a divisão silábica, não será computado. Digamos aí que você fez 20 linhas e a 20ª linha foi uma divisão silábica. Se não continuar o período, sua redação então não será corrigida e terá nota 0. Temos aí também... desculpa, só fazendo aqui uma correção, se você fizer essa divisão, não continuar o período, ela não será computada como linha. No caso das 20 linhas, né, e sim, você terá a nota 0, porque você teve, na verdade, 19 linhas, né, só melhorando aqui essa ideia para não ficar confusa para vocês. Continuando aqui a nossa avaliação em relação às informações, temos aí no texto avaliado, no item 10.11, a utilização da norma culta, a adequação ao tema, a argumentação, muito importante, as ideias que vão sustentar a sua produção, a coerência. O que é a coerência? Faz sentido o que você colocou no seu texto? As ideias apresentadas estão relacionadas a uma realidade concreta? Já se discute sobre aquilo? A elaboração crítica, nossa, isso é fundamental hoje em dia nas redações, você se posicionar em relação à temática. Totalizando aí a pontuação relativa ao domínio do conhecimento específico. Vamos aqui aos critérios, item por item. Nós temos aí até o critério D, começando o critério A, tema,
pontuação máxima igual a 5 pontos. Olha, os itens relacionados à argumentação, ao conteúdo, são os que pesam na avaliação, mais do que os itens gramaticais. Então você deve, de fato, ter um repertório de informações em relação a várias temáticas que podem aparecer na sua prova. Vai ser verificado lá no item avaliativo tema a adequação ao tema, que é a pertinência ao tema proposto, suas ideias estão relacionadas ao que foi solicitado, a adequação à proposta, o tipo textual, dissertativo ou, se for o caso, o texto descritivo, e também a organização textual. O que é a organização textual? É a progressão das ideias. O seu texto ele começa desde a introdução, ele chega na conclusão, fazendo aí uma progressão, tendo uma sequência em relação ao que você apresentou naquela temática. O item B, argumentação, pontuação máxima de 5 pontos, só aí já foram 10 pontos, metade da avaliação total da redação. Serão verificadas a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação, e também apresentação de informações, fatos e opiniões, como eu disse aqui anteriormente, concretos. A sua ideia tem que partir de uma realidade. Além disso, articulação e consistência de raciocínio, sem contradição, estabelecendo um diálogo contemporâneo. Sempre puxe a proposta para situações da realidade. O item C, coesão e coerência, pontuação máxima igual a 5 pontos, serão verificadas coesão textual, a retomada dos elementos, que vão retomar aí as ideias que você apresentou. Temos aí vários aspectos, como é o caso aí da substituição lexical, as elipses, o emprego de anafóricos, o emprego de articuladores, as conjunções, como todos aqui já sabem, as conjunções para iniciar os parágrafos, emprego aí correto de tempos e modos verbais. São elementos coesivos e de coerência, elementos que vão ligar, um elo de ligação entre as suas ideias no seu texto. O item D, elaboração crítica, tem também a pontuação aí de 5 pontos. Só no que diz respeito aos conteúdos, nós já tivemos aí 15 pontos. O item relacionado à correção gramatical, 5 pontos, e os demais pontos estão relacionados aí aos aspectos macroestruturais, que são os conteúdos. Serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção, muito cuidado. A sua conclusão, ela não deve fazer uma reflexão. Ela não deve deixar lacunas abertas, ela deve propor soluções para aquela temática. Agora eu já vou indicar aqui um tema que é bastante cotado, inclusive é um tema que eu vou apresentar para vocês detalhadamente, ideias, vou produzir um texto padrão no próximo vídeo, que é a ressocialização de presos no Brasil. É um tema amplo, a gente pode discutir várias coisas dentro dessa proposta. Digamos que você vai apontar dentro da discussão da ressocialização de presos a importância do trabalho, a importância de projetos educativos dentro dos estabelecimentos prisionais, e no final da sua produção, que é no parágrafo de conclusão, você deve apresentar uma intervenção. A banca quer saber o que pode ser feito dentro daquela problemática para solucionar aquelas questões levantadas. Então você deve colocar, por exemplo, na conclusão, se você apontar a necessidade de projetos educacionais, apontar a necessidade do trabalho dentro desses estabelecimentos como uma forma de reinserção desse preso para a sociedade, que cabe ao Estado a elaboração de políticas e programas específicos que vão atender a essa realidade, elaborando aí projetos para esses estabelecimentos, e não somente a elaboração dessas políticas públicas, mas também a capacitação dos profissionais que estarão envolvidos nesse processo, nessa realidade, como os próprios agentes penitenciários. Além disso, um terceiro eixo aqui para a proposta de intervenção é a destinação de recursos suficientes para atender a essa demanda. Continuamos aqui os itens relacionados aí à avaliação. Temos aqui no item 10.12, domínio do conhecimento específico. Temos aqui todos os itens que serão avaliados, 4 itens. Eles vão compor a sua nota final, e a avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa vai totalizar aí um número de erros. Então serão descontados da sua correção os erros de grafia, pontuação, acentuação, regência, concordância e também a questão aí das linhas, a translineação. Comece desde já a se preparar para a redação. Não deixa a redação para a última semana, não deixa ela para o segundo tempo, os 45 minutos. Comece a se preparar desde já.
lendo assuntos relacionados aos temas que podem cair, ficando atento às informações da realidade relacionadas às problemáticas penitenciárias e, de fato, escrevendo esses textos. Tenha um caderno de produção textual, onde você vai colocar ideias em relação àquele tema, vai produzir alguns esboços de redação. Você já tem aí, dentro dessa operação, dentro dessa metodologia de estudo, um preparo muito eficaz. Porque além de você estar construindo o seu repertório de informações, você também está preparando, inclusive, para questões estéticas, que é a questão da letra. A banca exige uma letra legível para a correção. Muitos candidatos não têm aí o hábito de escrita, ainda mais hoje que a gente tem um cotidiano marcado pelos dispositivos móveis. Eu, por exemplo, eu vou aqui confessar, a minha letra ela não é uma letra legível. Tanto que vocês que me acompanham aqui nos vídeos ou me acompanham em aulas presenciais, quando eu trabalho em aulas de revisão para os concursos, dificilmente eu escrevo no quadro. É um problema que eu tenho de letra desde quando eu comecei a dar aula na educação básica alguns anos atrás. Então as pessoas reclamavam que não conseguiam entender a minha letra. Eu consigo entender a minha letra, mas eu confesso que a minha letra não tem uma leitura legível para as outras pessoas, porque eu escrevo um pouco rápido, eu acabo colocando na minha letra essa questão da velocidade, eu escrevo rápido, ela não fica muito bem legível para quem vai ler. Quando eu escrevo com mais calma, quando eu me preparo para um texto que eu preciso escrever de fato, eu não posso deixar de escrever, aí ela fica uma letra legível. Então comece a treinar para que quando você escrever o seu texto, sua letra seja legível. Eu, se estivesse nessa situação, nessa condição de candidato, sabendo que a minha letra não é legível, já começaria a treinar desde já para chegar na prova e não ter esse problema. Porque se o examinador se deparar com um texto que não é legível, algumas letras estão muito próximas, é difícil de fazer a leitura, isso vai comprometer a sua avaliação. Quando eu vou fazer a correção de alguns textos, às vezes eu não consigo identificar a letra de alguns candidatos e prejudica, eu não entendo as ideias que ele colocou e é claro que eu vou julgar uma nota muito mais baixa do que se fosse, de fato, uma nota pertinente ao que ele escreveu. Outra dica muito importante, meus queridos e minhas queridas, é a produção, a estrutura, a forma como você vai organizar o seu texto. Vocês já viram em vários vídeos anteriores, quem me acompanha nos grupos também já cansou de ouvir isso, quem fez meus cursos também já prestou atenção, que é um ponto que eu coloco muito em destaque. Não utilize esqueletos, não utilize modelos. Modelos muito batidos, muito manjados, inclusive que são ensinados aqui no YouTube por outros professores. É notório que, sabe-se que, é de conhecimento geral. Pessoal, os examinadores já estão cansados de receber, não só os examinadores, os professores também como eu, de receberem essas produções com esses termos manjados. Eu não consigo colocar dentro de um modelo toda a realidade da sociedade brasileira. Eu não posso colocar, por exemplo, num tema, digamos que caia lá dentro da proposta temática da redação, a conduta ética, inclusive é um tema que eu vou trabalhar no meu curso, a conduta ética do agente penitenciário. Não é de conhecimento geral a conduta ética do agente penitenciário. Não é notório a conduta do agente penitenciário. Se você começar a sua redação com esse termo, é notório que a conduta ética do agente penitenciário é importante para lá, é óbvio que você vai quebrar a coerência da sua produção, porque não é notório, não é de conhecimento geral. Nenhum assunto, por mais que você acredite que nós tenhamos aí algumas problemáticas, alguns assuntos, como é o caso da própria violência, vou citar aqui um exemplo que foge um pouco aqui da nossa situação. Por mais que seja evidente que a violência é algo que está aí bastante evidenciado nos noticiários, no cotidiano das pessoas, eu não posso generalizar que a violência é um conhecimento notório, é algo de conhecimento geral. Eu não posso adjetivar essa realidade, colocar essa realidade numa leitura macro. Não, nós temos que entender que cada problemática está inserida num contexto. Então, quando você for iniciar o seu texto, você vai aprender comigo aqui em alguns vídeos. Quem for fazer o meu curso para fechar a redação no AGP em Goiás, vai ser lançado na última semana desse mês, vai aprender também, tanto que nos modelos que eu disponibilizo no meu curso, as produções de redação padrão, cada redação eu começo de uma forma diferente. Eu uso a criatividade, eu uso o contexto daquele tema, porque é isso que o seu examinador quer receber na prova. Ele quer receber um texto original, um texto criativo, um texto que está articulado àquela proposta, àquele tema, ao tipo textual. Então eu não vou começar meu texto com é notório, com sabe-se que, odiernamente. Eu vou utilizar outros termos diferentes,
termos que vão ligar aquela proposta, que estão relacionados àquela realidade. Porque nas próximas semanas, na última semana agora do mês de agosto, eu lanço o curso intensivo Redação Padrão, concurso AGP em Goiás. Simulei uma série de provas de redação com temas que estão relacionados tanto à atuação do agente penitenciário e também à lei de execução penal. Temáticas cotadas que podem cair nesse concurso. Já acertei temas de inúmeros concursos anteriores, basta vocês acessarem o meu site, está aqui na descrição, as minhas redes sociais, do Instituto Rafael Kaique, o Instagram também, Professor Rafael Kaique, e ver os depoimentos, porque eu já acertei temas em várias provas anteriores, PF, PRF, MPU, Alego aqui em Goiás, e agora mais recente o concurso PM Santa Catarina, inclusive a questão muito próxima ao que eu simulei no meu curso. No meu curso eu simulo vários temas e não só simulo, eu forneço as bases necessárias para que você possa produzir um texto padrão, quais as ideias devem ser colocadas e ainda disponibilizo textos, modelos que são elaborados por mim com toda a estrutura necessária, introdução, desenvolvimento e também o parágrafo de conclusão. Para mais informações, entre em contato aqui no link do WhatsApp que aparece na descrição. Eu espero você nas nossas próximas aulas. Um grande abraço!